Voltando então à parte 2 aqui da ética profissional do curso de Direito. Dentro ainda do tema ética e psicologia, a psicologia é fundamental também para o juiz de direito, quando ele for aplicar a sentença condenatória, ele ter uma base de quanto de pena que ele vai fixar. E o quantum de pena que ele vai fixar está previsto em legislação, no Código de Processo Penal, no artigo 59. No artigo 59 do Código Penal, nós temos a previsão legal aqui das circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais aqui trabalham com a personalidade do agente, tá? Só fechando a porta aqui que meu pastor alemão tá querendo importunar aqui, fazer carinho comigo. Então, o artigo 59 no Código Penal traz as circunstâncias judiciais. Diz lá o juiz. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes do criminoso, à conduta social dele, à personalidade, tá? Aos motivos, circunstâncias que levaram ao crime, e o juiz vai fixar a pena. Então, as circunstâncias judiciais têm um fundo da psicologia, né? De violação de deveres éticos que serão apurados agora numa sentença. Tá bom? A psicologia se relaciona também muito com as perícias forenses. Perícias forenses. Então, como assim perícias forenses? Muitas causas submetidas ao Poder Judiciário, o juiz de direito ele é leigo naquele assunto. Imagine se for uma matéria de erro médico. Como é que o juiz vai saber se o médico errou mesmo ou não? O juiz precisa de profissionais de outras searas, de outras áreas profissionais. No caso, a medicina. Então o juiz vai abrir um parêntese no processo e vai determinar a produção de uma prova pericial naquele caso. E aí o perito médico, nesse exemplo meu, vai dar um laudo. Esse laudo vai auxiliar o juiz na sua decisão. O médico vai falar num português perfeitamente entendível para o magistrado quais foram as circunstâncias daquela falha médica, se foi mesmo, se não foi, etc. Tá? Isso pode revelar aí, ou um aspecto criminal por parte do profissional que trabalhou, seja por culpa ou seja por dolo, vontade de praticar o crime, ou inobservância dos deveres técnicos da profissão, né? Culpa, imprudência, negligência, imperícia, inobservância do dever objetivo de cuidado, etc. Ou mesmo responsabilidade civil, né? Indenização lá na vara civil, pagamento de indenização, ou perda do registro do profissional de medicina como médico. Aí já é a responsabilidade administrativa do médico, tá? É importante a participação aí da perícia no caso concreto. Não fui feliz aqui no exemplo, porque partindo do ponto de vista de uma perícia, sob o ponto de vista da psicologia, eu tenho as relações domésticas familiares, de adoção, alienação parental, que é quando o pai ou a mãe fica destruindo o outro companheiro, pais que são separados, né? O pai fica falando mal da mãe, a mãe fica falando mal do pai, alienando a criança. E quando esse fato chega ao conhecimento do juiz, o juiz também não tem como falar sobre isso sem a ajuda de um profissional específico, que pode ser um psicólogo, que vai entrevistar a criança numa situação bem rotineira, para que não seja estressante para a criança, numa perícia, ou um profissional da assistência social, tá? Vocês vão, se já não estiverem estudando essa disciplina, vocês vão estudar a disciplina de psicologia jurídica, tá? Psicologia jurídica aplicada ao direito, tá? Na disciplina de vocês, muitas faculdades chamam de psicologia jurídica ou psicologia forense. Na nossa faculdade a gente chama de psicologia aplicada ao direito, tá bom? Outro slide aqui para a gente continuar, a ética e psicanálise, uma visão mais profunda agora, né? Eu acho que quando a gente pensa em psicanálise relacionando-se com a ética na atividade profissional
direcionado ao direito, eu acho que tem tudo a ver o campo do direito penal, né? Dos crimes contra a vida. Crimes relacionados, seja a tribunal do júri, se for o caso, ou o juiz de direito dando uma sentença que vocês vão estudar lá no processo penal, que é quando o cara tá lelé da cuca, que ele não pode responder por um crime, porque no dia que ele praticou o crime, a perícia, olha aí a perícia de novo, a perícia médica aqui constatou, ou uma perícia através de um psicólogo especializado em psicanálise, constatou que ele não tinha condições de prever o caráter ilícito do fato que ele estava praticando. Isso é muito polêmico, tá? Vou deixar isso para o direito penal mais para frente, mas se isso acontecer, se ele for considerado um incapaz ou um louco de todo gênero quando da prática do crime, ele, para o direito penal e para a execução penal, não estará sujeito a uma pena privativa de liberdade. Vai estar sujeito ao que a gente chama uma medida de segurança, que, trocando em miúdos, é a internação dessa pessoa no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, um hospital de doido. Fica preso lá no hospital de doido, tá bom? Cumprindo pena, entre aspas, né? Uma pena imprópria, uma medida de segurança nessas circunstâncias. E a psicanálise, me perdoe aqui se algum profissional discordar, o estudo do comportamento, o estudo da mente humana através do diálogo, como Freud previu no estudo da psicanálise, que ele que foi o criador da psicanálise, né, Freud, morreu no século passado e nasceu no século retrasado, salvo engano, morreu ali por volta de 1939, alguma coisa nesse sentido. E ele que foi o precursor, ele que criou a psicanálise, e a psicanálise é o estudo do comportamento mental humano, das intempéries da mente humana, através do diálogo. E trazendo isso para o direito, às vezes um estudo desse num processo vai ser determinante para dizer se o cidadão ele vai ser submetido a um presídio de segurança máxima ou ele vai ser submetido a um hospital de tratamento e custódia penitenciária, um hospital de doido, tá? Ótimo. Eu tenho, com o estudo da psicanálise, ainda que a psicanálise seja muito mais do que isso que eu vou falar, mas ela ajuda a fundamentar, lá na execução penal, no cumprimento de pena, todo criminoso ele progride no regime de cumprimento de pena dele. Então os regimes de cumprimento de pena nós vamos estudar no curso de Direito. Eles são, começa, né, o regime de cumprimento de pena normalmente começa com o fechado, o semiaberto, vulgarmente dizendo ele pode sair para trabalhar e voltar, é um regime que envolve a disciplina do preso, e o aberto, ele está fora do presídio, mas ainda está vinculado a cumprir medidas cerceadoras aí dos seus direitos. Para que o preso progrida de regime, ou seja, do mais rigoroso para o mais benéfico, ele tem que vencer, além do lapso temporal, que para os crimes comuns nós temos uma fração, hoje em dia calculada em percentual, na lei de execução penal, então o cara tem que cumprir um determinado percentual de pena. Cumprido esse percentual de pena que traduz-se em tempo, né? No homicídio simples, que a pena é de 6 anos, ele teria que cumprir 1 ano para progredir de regime, certo? Além do prazo, do tempo que ele tem que cumprir, ele tem que cumprir um requisito que a gente chama subjetivo que está na mente dele. Isso vai ser avaliado sob o ponto de vista da psicanálise, da psicologia e da psicanálise também, por um profissional especializado, por um médico profissional aí especializado, que vai avaliar se aquele preso, além do tempo que ele venceu na cadeia, ele tem condições de ser inserido num regime menos rigoroso. Se ele tem condições psíquicas de ser inserido num regime menos rigoroso. É o que a gente chama no direito da execução penal de exame criminológico
muito contestado sob o ponto de vista dos processualistas aí, dos garantistas, mas existe, está previsto na Lei 7.210 de 1984, tá? Exame criminológico. Então tem dois requisitos para serem avaliados na progressão de regime. O tempo, você tem que ficar um tempo determinado. Se o crime for grave, o tal do crime hediondo, o tempo é a maior, inclusive. E vencido o tempo, além disso, você tem que fazer um exame criminológico para saber se você está mentalmente capaz de melhorar no seu regime, de ser colocado num regime menos rigoroso. O estudo aí da ética. Porque isso tudo resvala em violação de deveres éticos, né, para com a sociedade de uma forma ou de outra. Então sempre a ética, pautado no estudo da psicanálise, também nos ajuda nesse caso, tá? Eu falei de outros aspectos aqui, do exame de sanidade mental, a ideia é a mesma, tá bom? Quem não está mentalmente capaz não pode ser submetido a um processo penal tradicional, como a gente conhece. Seguindo, ética e sociologia, que é um estudo mais gostoso, né? Já antecipo que no curso de Direito dos Senhores, no segundo período, segundo semestre, Deus quiser, vocês vão ter disciplina de sociologia geral e jurídica. Não desprezem essa disciplina, muito boa. É com essa disciplina que você vai estudar no curso de Direito, no início do curso, que você vai ter base para o estudo da parte geral do direito penal, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Tá? Ética e sociologia. O homem enquanto integrante da sociedade. É claro que tudo que o homem faz e repercute no mundo exterior, nos seus pares, ele pode ou não violar deveres éticos. E o seu comportamento social, que vai traduzir normas éticas que vão ser ou não disciplinadas naquela localidade, são fundamentais para tal, né? Eu cito como exemplo aqui, talvez não seja o exemplo ideal, mas vamos pegar o antigo crime de sedução que estava previsto no Código Penal nos crimes contra a dignidade sexual. Existia um crime que se chamava crime de sedução, não existe mais, tá? Não é mais crime isso. Mas tinha previsão no Código Penal, uma previsão no Código Penal de 1940, que perdurou até a década de 90 no Brasil. Era crime. O que é o crime de sedução? Olha só o direito como fato social, a fato social, sociologia por trás disso, né? O estudo da sociedade, fez com que o crime deixasse de ser crime, de ser um indiferente penal, de ser um fato atípico, indiferente penal, um nada para o direito penal. Uma conduta que é penalmente irrelevante. O crime de sedução falava assim, ó, seduzir, mais ou menos assim, tá? Não gravei, mas mais ou menos isso. Seduzir mulher, olha a discriminação, hein? Seduzir mulher virgem e honesta para com ela manter fins libidinosos ou conjunção carnal. Pelo amor de Deus, cadê a liberdade? Isso tudo sem violência, hein? Só com a sedução. Então a sedução da dita mulher virgem era crime. Ainda bem que não é mais crime, né? Porque as mulheres têm a liberdade sexual a partir dos 14 anos, diga-se de passagem, para fazer amor sem violência, sem grave ameaça, com quem quer que elas desejem. Para o direito penal isso é irrelevante, desde que não tenha violência, grave ameaça, porque senão vai configurar o estupro, né? E antigamente tinha esse tipo penal que chamava sedução, seduzir mulher virgem e honesta para com ela praticar ato libidinoso ou conjunção carnal. Isso é inerente às relações humanas entre homem e homem, mulher e mulher, de acordo com a opção sexual de cada um. A arte, né? Até hoje em dia é visto como uma arte, né? A arte da sedução. Então o cidadão antigamente, da década de 40, que foi publicado o Código Penal, até mais ou menos ali década de 90, em que o crime de sedução deixou de ser crime, o cidadão que galanteava a mulher virgem, olha que negócio sem menor propósito,
Mas era crime. Olha a evolução da sociedade sob o ponto de vista sociológico, né? O que era antiético passou a ser ético. É isso que a gente está trabalhando aqui. Então o camarada que seduzia a mulher que era virgem, transava com ela antes do casamento, da noite de núpcias, com a arte da sedução, e depois não gostava mais dela, e separasse, sem casar com ela, né, abandonasse ela, terminasse o namoro, e isso era crime para o direito penal. Olha que absurdo. Não é? Claro, sem violência, sem grave ameaça. Mesmo assim, isso era crime. Não é mais por conta da evolução de ponderações éticas, de ponderações de condutas morais, de ponderação da liberdade sexual feminina, das conquistas que as mulheres foram obtendo durante os anos. E hoje a gente vê isso muito facilmente como um absurdo. Isso é um absurdo ser considerado crime, mas já foi durante décadas considerado crime na nossa legislação pátria, no nosso Código Penal. Tá? Relações sociais, influências sociais, eu tenho como homem, como produto do meio, alguns estudiosos aí de sociologia também, e eles não estão errados, é óbvio que não, o conceito de certo e errado aqui está muito longe, mas eles não são nem de longe criticados quando eles falam que aquele, né, vou abrir aspas aqui sem o menor preconceito sob o ponto de vista técnico, tá? Aquela criança que é filha de pai traficante e mãe traficante, que mora lá no morro e tem uma posição de destaque no mundo do tráfico, fatalmente essa criança vai ser o aviãozinho do tráfico. Assim que ela começar a correr ali, ter uma certa independência na sua comunidade, na sua favela. O filho vai trabalhar para o pai no tráfico. O homem como produto do meio no qual ele está inserido. Isso vai ser uma regra absoluta? Claro que não, né? Muitas crianças vão vencer essa etapa por medo ou insegurança, depois pelo senso crítico que vão tomar e não vão traficar, por exemplo, vão querer um caminho diferente para a vida, mas é muito difícil isso acontecer, né? Dado o contexto que ela está inserida, tá? Violação de aspectos éticos criminais, sob o ponto de vista sociológico, tá bom? Vamos lá. Ética e antropologia. Agora a gente vai lá no outro slide, vocês abram aí por gentileza o outro slide que está no portal, que eu falo aqui sobre ética e antropologia. A antropologia é o estudo do homem como ser, um ser amplo, né? É um entendimento, é a pesquisa sobre o homem, no homem como pessoa, né? Nos seus mais diversos aspectos sociais, familiares, comportamentais, profissionais, né? Aspectos sob o ponto de vista até de cometimento de crimes, né? O estudo antropológico do homem, bem amplo, tá? E é claro que a ética está envolvida com a antropologia, tá bom? As condutas humanas que outrora eram éticas, hoje em dia não são mais éticas vamos colocar assim, o melhor estudo antropológico atual. Não que isso seja uma verdade em todos os países. Muitos países, por questões de costume, ainda adotam práticas bizarras, né, sobre o nosso contexto social, bizarras. Mas antigamente, e eu tenho aqui a humanidade muito recente, né, coloca aí 5.000 anos de humanidade, não é nada. Então antigamente era comum sacrificar crianças que nasciam com deformidades, porque segundo o contexto social e antropológico da época, aquelas crianças eram algo do mal, né? Algo do mal que vinha, era uma externação do mal, era algo do demônio. Então elas tinham que ser sacrificadas. Olha que absurdo. Não é? Uma criança que nascia com uma talidomida, ausência do antebraço, não é?
só com o braço, o cotozinho do braço, elas eram sacrificadas porque não atendiam aos parâmetros éticos, morais e antropológicos do homem como ser. Não era algo que se revelava algo do mal. E isso era encarado pela sociedade local de forma muito natural. Hoje em dia é um grande absurdo. A gente percebe claramente que isso é uma melhora, né? Quantos portadores de deficiência nós vemos aí com a brilhantismo trabalhando nas suas diversas áreas? Eu cito um, vocês depois podem pesquisar na internet, professor e advogado Obregon Gonçalves, acima de tudo advogado criminalista de júri. Obregon Gonçalves, ele não tem os dois antebraços, isso aqui, né? O antebraço, ele não tem os antebraços. Cada braço dele tem um dedinho, dois dedinhos. E por isso ele não poderia ser um excepcional advogado do júri, e é. A minha OAB, o meu número de OAB é OAB 101498, do estado de Minas Gerais, a minha OAB, é o meu número de inscrição, certo? Pra você ter uma ideia, Minas Gerais já passou dos 200 mil inscritos. Sabe qual que é o número da OAB do Dr. Obregon Gonçalves? Que ele é vivo ainda. Deve ter diminuído muito a sua atividade, mas ele é vivo. Número 5 mil e pouco. Número de inscrição dele, 5 mil alguma coisa. E franquíssima atividade intelectual. Imagina só, se ele nascesse na época errada, que perda para a comunidade jurídica que ia ser antes mesmo de nascer direito. Não é verdade? Tá bom? Antropologia. Olha outra relação do estudo antropológico do homem. O aborto. O aborto ainda ele é algo que arrepia, né? Mas nem tanto. Já foi um grande absurdo a prática de aborto, né? Não se admite legalmente o aborto por si só, salvo algumas exceções fixadas atualmente pela Suprema Corte Brasileira. Mas o aborto, que era crime por si só, já desde a década de 40 e anterior à década de 40, quando foi publicado o Código Penal, o aborto, ele, de uns anos para cá, do final do ano, não vou acertar agora no ano, mas de 2017, 2018 para cá, a Suprema Corte Brasileira, enfrentando a situação, ela hoje autorizou, através de uma das suas turmas, o aborto praticado no primeiro trimestre gestacional. Nos primeiros 3 meses de gestação, a mulher, segundo o posicionamento da primeira turma, salvo engano, o Supremo Tribunal Federal tem 2 turmas, uma das turmas, foi um caso concreto, né? Não é um caso que é obrigatório no Brasil inteiro, mas em breve vai ser discutido isso pelo plenário, pelo Supremo Tribunal Federal de forma conjunta, e se for assim, também declarado da forma que a turma julgou isoladamente, os 5 ministros julgaram isoladamente, aí sim vai ser obrigatório no Brasil inteiro. Por enquanto não é não, mas é uma jurisprudência, é um caso que apareceu no Supremo, muito importante sobre o aborto. Um grupo de mulheres, salvo engano, praticou aborto no primeiro trimestre da gravidez, nos primeiros 3 meses. E isso independente da condição do feto, tá? Se o feto é bom, se é saudável, se não interessa. Praticou o aborto, isso foi objeto de um habeas corpus coletivo, chegou lá no Supremo, o Supremo deliberou pela liberdade da mulher. Deliberou pela liberdade e independência da mulher junto ao seu corpo. Vocês acreditam nisso? Independente da condição de saúde do feto. Não é aquele caso recente também, não é muito antigo, não, que o Supremo autorizou o aborto de anencéfalo. Muitos de vocês devem ter estudado isso. Quando a perícia médica avaliar no caso que trata-se de um feto anencéfalo, sem o cérebro, pode a mulher abortar, que não vai ser considerado crime de aborto. Isso foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal em plenário. Os 11 ministros juntaram lá e decidiram que não é crime aborto de anencéfalo, ponto.
Esse segundo caso de aborto já é diferente, é mais grave, do meu ponto de vista. É a mulher que engravida irresponsavelmente, ou o casal que engravida, melhor dizendo, irresponsavelmente, e não quer ter criança. E eles podem praticar o aborto desde que feito nos primeiros 3 meses da gestação. Se passou 3 meses, aí é aborto. Se foi dentro dos 3 meses, para uma das turmas do Supremo Tribunal Federal ainda, porque isso não foi levado a plenário para julgamento, para uma das turmas isso é fato atípico face à liberdade da mulher frente ao seu corpo. Olha só, olha a ética antropológica aí, né? O estudo do ser humano, ética antropológica. O ser humano como ser, né? No caso a mulher, no tema aborto. Complicado, hein? Olha a ética, a importância do estudo da ética, da evolução do estudo da antropologia, que hoje veda você matar uma criança que nasça com problema congênito, ou de matar um idoso pelo simples fato de ser velho, ou de matar um homossexual pelo simples fato de ser homossexual. A antropologia, o estudo da antropologia hoje, sob o ponto de vista ético, ilegal também. Proíbe isso. Isso foi bom, isso foi legal. Mas já estamos aí nos relativizando a questão do aborto, em nome de uma liberdade do corpo da mulher. Complicado, hein? Eu não concordo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, não. Tá? Eutanásia, vocês escreveram sobre eutanásia para mim, muitos textos bacanas, tá? Eu gostei. E a eutanásia é outro tema que a ética antropológica está enfrentando ultimamente. Alguns países já aceitam, outros países não aceitam, o Brasil não aceita. Se alguém praticar eutanásia hoje responde no Código Penal como instigação ou auxílio ao suicídio, isso é um crime lá no Código Penal. A pessoa responde por instigação ao suicídio. Quem auxilia, o médico que auxilia, o enfermeiro que auxilia, responde por instigação ao suicídio. Não vai ser considerada eutanásia no Brasil, mas logo é certo que a legislação vai ser revista. Sob o ponto de vista ético-antropológico, aqui sim a gente pode falar dentro do tema eutanásia, né? Aqui a gente pode falar, só quem viveu isso na pele, no âmbito da sua família, pode falar, não é verdade? De um ente familiar em plena consciência intelectual, agonizando no final da doença. E poderia ser uma opção dele ceifar a sua própria vida, com auxílio de alguém, lógico, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, interromper, né, a sua própria existência pela prática da eutanásia, face ao imenso sofrimento que ele está sofrendo. E a medicina declarou que aquilo é irreversível. Hoje, se isso for feito com auxílio de alguém, a pessoa responde criminalmente por isso. Tá? Antropologia. Olha, a ideia da antropologia, com o estudo do homem, né? Eu estudando a mim mesmo, eu estudando Rony como pessoa, sob o ponto de vista antropológico, eu tenho que fazer da minha pessoa o meu melhor projeto de vida. Todos vocês aí estão me ouvindo. Vocês têm que fazer de vocês o seu melhor projeto de vida. Eu não estou dizendo aqui para todo mundo ser juiz, promotor, desembargador, delegado, advogado, do melhor que tem. Não é isso não. Sob todos os aspectos. Né? Dentro de casa, na família. Trato com a sua esposa, com seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus amigos, com os seus profissionais. Tudo isso sob o ponto de vista ético, no campo antropológico, né? A consciência do homem para consigo mesmo. E o objetivo desse homem é de fazer dele, individualmente, o seu melhor projeto de vida, sob o ponto de vista de valores éticos e morais da nossa civilização. Tá bom? É isso aí. Trouxe um outro slide aqui para vocês de ética e história. Deixa eu ver o tempo aqui,
Tá muito longa a aula, tá longa. Deixa eu fazer um break, peraí.